Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das passagens mais intensas da literatura antiga, Isaías capítulo 24. Mas olha, mais do que só uma profecia, vamos explorar esse capítulo como se fosse uma grande história dramática sobre o fim de um mundo. E claro, sobre o que vem depois. A nossa jornada vai seguir bem o arco dramático do texto, dividido em 4 atos. Primeiro, o julgamento universal. Depois, a gente vê um mundo em luto. Em seguida, um contraste bem forte entre esperança e terror. E por fim, a chegada da nova ordem divina. O capítulo já começa com tudo, sem rodeios. Essa imagem de aniquilação total é a primeira coisa que a gente lê. A escala é global, o tom é definitivo. Fica claro desde o primeiríssimo versículo que nada, absolutamente nada, vai ser como antes. Então, vamos para o primeiro ato desse drama, o julgamento universal. E o interessante aqui é que ele funciona como um grande equalizador. É um evento que simplesmente apaga todas as hierarquias e estruturas sociais que a gente conhece. E o texto mostra esse colapso da ordem social de uma forma muito metódica. Sacerdote e povo, senhor e servo, credor e devedor, todo mundo é nivelado. Isso não é só caos, sabe? É a anulação completa da sociedade. É aquele momento em que nem status nem riqueza oferecem mais nenhum tipo de proteção. Mas por que tudo isso está acontecendo? O texto é bem claro. Isso não é um desastre aleatório. É a consequência direta da quebra de uma aliança eterna. Uma violação tão profunda que a própria terra, segundo o texto, foi contaminada por causa disso. E a destruição não é só física, não. O capítulo então começa a pintar um retrato bem sombrio de um mundo em luto. Um lugar que foi silenciado, esvaziado de toda a sua alegria. Essa frase é de uma poesia incrível, né? A alegria não acaba e pronto. Ela se escurece, ela é desterrada, como se fosse exilada. É uma imagem de uma perda tão, mas tão profunda que parece impossível de reverter. E aqui a gente vê a morte da cultura em detalhes. Não é só a felicidade que some, mas os próprios sons da celebração. Os tambores, as harpas, as canções, tudo se cala. Até o vinho, que era símbolo de festa, se torna amargo. É o fim de tudo aquilo que define a vida em comunidade. A ruína é completa. A cidade que antes era o centro de tudo, da comunidade, agora é só desolação. O portão que deveria significar segurança e vida está em pedaços. É o colapso total da civilização humana. E bem quando o desespero parece absoluto, a narrativa dá uma virada fascinante. Ela introduz um contraste muito forte entre dois grupos, duas reações acontecendo ao mesmo tempo em meio ao mesmo evento. É aqui que duas realidades opostas simplesmente colidem. De um lado tem um grupo de sobreviventes, um remanescente, cantando com alegria. Do outro, o próprio profeta, o narrador, se desespera com o terror que ele ainda está vendo. Essa tensão, sabe, entre a esperança de alguns e a angústia de outros é o coração emocional do capítulo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: para quem está sob julgamento não tem escapatória. Essa sequência cria uma metáfora poderosa de um destino do qual não se pode fugir. É como se, ao tentar fugir de um perigo, a pessoa caísse em outro e depois em outro. É uma imagem de condenação absoluta. E todo esse caos, toda essa destruição, constrói um clímax dramático, a demolição completa do velho mundo para dar lugar a uma ordem divina totalmente nova. A linguagem aqui é intensa e repetitiva de propósito. De todo. Essa repetição serve para enfatizar a força total, irrefreável, dessa convulsão final que está abalando os próprios fundamentos da realidade. O julgamento, então, vai além da Terra. Ele vira um evento cósmico. A própria ordem dos céus é subvertida. O Sol e a Lua, que são símbolos eternos de constância, agora são envergonhados, confundidos, diante de uma nova autoridade que é suprema. E aqui, finalmente, a gente tem a resolução. Do meio do caos e da ruína cósmica, emerge um novo reinado divino. Um reinado centrado num lugar específico e descrito como glorioso. A narrativa, que era puro caos, encontra seu fim numa nova ordem, triunfante e estável. E assim, o capítulo nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. O que realmente significa reconstruir um mundo depois de uma desolação total? O que de fato pode emergir das cinzas? Uma reflexão e tanto.